Olá, amigos e amigas online, estou de volta. Então, Wilson, estou percebendo que a Constituição Federal trouxe muita coisa em relação à LOA, né? Tem muitos artigos, muitos incisos, exatamente. Gente, deixa eu só relembrar uma coisinha aqui, uma besteirinha. Vocês estão lendo diariamente aqueles artigos que eu recomendei? 165 ao 169. Estão lendo, né? Estão lendo. Eu só estou agora explicando a leitura que vocês estão fazendo há muito tempo. Aí facilita na hora do entendimento. Estão lembrados que eu falei na primeira aula, deixei como tarefa de casa. Leitura diária dos artigos 165 ao 169. Se você parou, pode voltar. Próximo artigo aqui que eu destaquei, em relação à Lei Orçamentária Anual. Ainda artigo 67, só que outro inciso. Até lá. Caput do artigo 67. São vedados a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Gente, não existem créditos ilimitados dentro da Lei Orçamentária Anual. Jamais o Executivo poderá elaborar o seu projeto de lei, colocando dentro da Lei Orçamentária Anual um crédito sem limite. Ele não poderá, digamos, colocar dentro da Lei Orçamentária Anual o seguinte: quero autorização para adquirir material de consumo na medida em que as necessidades forem acontecendo. Não pode fazer isso. Ele tem que ter um valor, ele tem um limite, e é esse limite que será controlado pelo Legislativo. Então, não existe a figurinha dos créditos ilimitados. Todo crédito tem um valor, e é justamente esse valor que dará o limite de gastos ao governo. Não há exceção para essa regra também. Foi dito em aulas anteriores que a Constituição Federal modificou radicalmente o sistema orçamentário brasileiro. Já falei, já refalei, já falei bastante. Foi dito que as novidades, criação do PPA, criação da LDO. E a LOA foi criada pela Constituição Federal? Não. A LOA não foi criada pela Constituição Federal. Mas o que fez a Constituição Federal em relação à LOA? Ela deu uma nova roupagem, modificou, deu uma repaginada na Lei Orçamentária Anual. E é essa nova roupagem que as bancas costumam cobrar. Muito cuidado, muita atenção com o que eu vou explicar agora. Vamos ver. A nova roupagem da Lei Orçamentária Anual está no artigo 165, parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. O orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. Ô Wilson, não entendi muito bem que nova roupagem foi essa não. Vocês vão entender agora. Antes da Constituição Federal de 88, a Lei Orçamentária Anual era isso aí, ó, pobrezinha. Não tinha nada dentro dela, não compreendia nada. Depois da Constituição Federal de 88, agora, dentro da Lei Orçamentária Anual, temos o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. Então, gente, cuidado. São 3 orçamentos dentro de uma única Lei Orçamentária Anual. Por que eu chamei a atenção para isso? Caso encontre na questão Lei do Orçamento Fiscal, Lei do Orçamento de Investimentos e Lei do Orçamento da Seguridade Social, isso estará errado. Por quê? Porque não são leis, são orçamentos que estão dentro de uma única lei orçamentária, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, o que é que as bancas costumam cobrar? Elas costumam cobrar o conteúdo
de cada um dos orçamentos. E tudo aquilo que a banca costuma cobrar, eu costumo explicar. Então, orçamento fiscal. Vamos agora à leitura integral do dispositivo constitucional. Artigo 165, parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá: 1. O orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Eu vou destacar a principal palavra desse texto. Mantidas pelo poder público. Como é, gente, que temos que levar para a prova a composição do orçamento fiscal? Seguinte, o orçamento fiscal é composto de poderes executivo, legislativo e o judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, toda a administração direta, fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que mantidas pelo poder público. Então, mantidos pelo poder público quer dizer, recebe recursos do Tesouro para pagar suas contas. Voltem para a tela. Então, mantidas pelo poder público significa o Tesouro, colocar aqui União, tem que transferir recursos financeiros para os que eu destaquei pagarem suas despesas de pessoal, de custeio em geral e de capital. Então, quando os poderes, ou Ministério Público, ou Tribunal de Contas, as autarquias, fundações públicas, fundos especiais, recebem recursos da União para o pagamento de suas despesas de pessoal, custeio em geral ou de capital, é porque são mantidos pelo poder público, irão compor o orçamento fiscal. Existem também empresas públicas e sociedade de economia mista que também recebem recursos do Tesouro para pagar despesas de pessoal, custeio em geral de capital. Essas empresas públicas, essas sociedades de economia mista, quando participam do orçamento fiscal, são classificadas como estatais dependentes. Então, gente, para fixar, composição do orçamento fiscal, poderes, Ministério Público, Tribunal de Contas, toda a administração direta, autarquias, fundos especiais, fundações públicas e as estatais dependentes, quando mantidas pelo poder público, quando recebem recursos para pagar suas despesas de pessoal, ou de custeio em geral, ou de capital. Então, essa relação de dependência é quem vai caracterizar essa estatal, ou esse poder, ou esse órgão, como parte integrante do orçamento fiscal. Não é dependência administrativa não, hein? É dependência financeira. O Ministério Público não consegue arrecadar dinheiro, nem tem como arrecadar dinheiro suficiente para pagar suas contas. Então, depende das transferências do Tesouro. Mas o meu foco agora é explicar o conceito das estatais dependentes, porque esse conceito é bastante explorado nas provas de concurso. Então, vamos agora conceituar as estatais dependentes. E esse conceito passa antes por um outro conceito. Qual é? Vamos ver?
estatais dependentes. Antes de chegar nas estatais dependentes, eu quero conceituar a empresa controlada. O que é uma empresa controlada? A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 2º, inciso 2, trouxe o conceito do controle. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como empresa controlada, sociedade cuja maioria, vou destacar, hein, gente, maioria do capital social com direito a voto pertença direta ou indiretamente a ente da federação. Então vejam que o controle passa pela quantidade do capital social com direito a voto, que é justamente a maioria. Quando as bancas querem validar uma questão, colocando esse conceito do controle como conceito incorreto, trocam maioria por totalidade. Não precisamos, o poder público não precisará ter a totalidade para ter o controle. O controle está ligado à maioria do capital social com direito a voto. Então, gente, para entender melhor, olha aqui. O poder público é a União. As duas entidades que eu citei, A e B, o poder público, no caso a União, detém a maioria do capital social com direito a voto. E para deter a maioria, basta possuir 50% mais uma ação ordinária. Já terá a maioria. 50% mais uma ação ordinária, já terá a maioria. Para facilitar, eu vou dar nome a essas duas controladas. Será Embrapa e Petrobras. Então, o poder público União tem a maioria do capital social da Embrapa e tem a maioria do capital social da Petrobras. Portanto, tanto a Embrapa quanto a Petrobras são controladas pela União. Mas, Wilson, a Embrapa é uma empresa pública. E a empresa pública, no caso a União, tem 100% do capital social. Ora, gente, quem tem 100% tem a maioria, não é verdade? Mas para deter o controle, não há necessidade de ter a totalidade. Há necessidade de ter a maioria. A União não tem a totalidade do capital social da Petrobras, mas tem a maioria. E como ela tem a maioria, a União controla a Petrobras. Então, para que uma estatal venha a ser considerada como dependente, primeiro, ela tem que ser controlada pela União. Segundo, ela tem que receber recursos da União para pagar suas despesas de pessoal, de custeio em geral ou de capital. Se é uma controlada e recebe recursos para o pagamento dessas contas, é controlada dependente. E sendo controlada dependente, é uma estatal dependente que irá compor o orçamento fiscal. Uma outra informação desse orçamento é a sua composição em relação ao aspecto financeiro. Saibam, gente, que dentro do orçamento fiscal encontraremos as duas categorias econômicas, tanto da despesa quanto da receita. Eu falei, basicamente, esta primeira aula na segunda, que o direito financeiro classificou economicamente a despesa em duas categorias, não é verdade? Corrente e capital. E quem financia a despesa? A receita. Então temos receita corrente, em regra, financiando despesa corrente. Receita de capital, em regra, financiando a despesa de capital. Como é que a banca poderá montar uma questão envolvendo esse tema? No orçamento fiscal, encontraremos apenas a categoria econômica corrente. Errada a questão. Não só a corrente, mas também a de capital. Tanto a corrente quanto a de capital.
E é esse o entendimento inicial que temos que ter do orçamento fiscal. Mas a lei orçamentária anual não parou por aí, não. O artigo 65, parágrafo 5º da Constituição Federal, dividiu a LOA em 3 orçamentos. Fiscal, que vimos, investimento das empresas, que veremos, e seguridade social, que também veremos. Investimento das empresas, qual a composição? Quais as características desse orçamento? Vamos ver. Orçamento de investimento. Artigo 65, parágrafo 5º, inciso 2. O orçamento de investimento das empresas, em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Ô Wilson, eu estou lendo direitinho esse texto. E esse texto trouxe o conceito de controle. Então, toda empresa controlada está aqui dentro? Não. Realmente, esse texto, ele nos induz a essa dedução. Mas aqui, há o controle, por conta disso, é uma estatal, mas essa estatal, que irá compor o orçamento de investimento das empresas, só se for estatal independente. Então, as estatais independentes ficam no orçamento de investimentos e as estatais dependentes no orçamento fiscal. Então, quer dizer que as estatais independentes estão no orçamento de investimentos. Exatamente. E o que é uma estatal independente? Voltemos para a figurinha. Observem agora que as setinhas estão mostrando que a União está transferindo recursos tanto para a Embrapa, que é uma controlada, quanto para a Petrobras, que também é uma controlada. Embrapa e Petrobras. Ô Wilson, pelo fato de o poder público estar transferindo esses recursos para a Embrapa, que é uma controlada, e para a Petrobras, que é uma controlada, isso caracteriza dependência? Gente, a dependência só ficará caracterizada quando a transferência do poder público para a sua entidade controlada for ou se destinar ao pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral ou de capital. Então você tem que perguntar, Embrapa, você está recebendo recursos da União para quê? Aí a Embrapa responde, eu estou recebendo para pagar minhas despesas de pessoal. Opa, é dependente. Eu estou recebendo para pagar minhas despesas de custeio em geral. Opa, é dependente. Eu estou recebendo para pagar as minhas despesas de capital. É dependente. Então, gente, não precisa receber para as 3 ao mesmo tempo. Recebeu só para pessoal, é dependente. Só para custeio em geral, é dependente. Só para capital, é dependente. Para tudo, aí bota dependência nisso, né? E a Petrobras? Aí você pergunta, ô Petrobras, você que é uma controlada da União, e eu já sei o que é o controle, está recebendo recursos para quê? Aí a Petrobras vai responder, é o seguinte, atualmente a União tem 56% do meu capital social e a União está querendo passar para 60%, mas para que a União possa aumentar a sua participação acionária, ela tem que transferir o recurso. Eu estou recebendo por conta disso. Então, gente, a simples transferência de recursos do poder público para uma controlada, quando for para aumento de participação acionária, isso por si só não caracteriza a dependência. A dependência só ficará caracterizada quando o poder público transferir recursos para uma controlada pagar suas despesas de pessoal ou de custeio em geral ou de capital. Um outro exemplo, vou tirar a Petrobras e colocar SCT, Correios.
A ECT é uma empresa pública. Se é uma empresa pública, a União tem 100% do seu capital social com direito a voto. Se tem 100%, tem a maioria, não é verdade? Quem tem a totalidade tem a maioria. Mas não precisa da totalidade para ter a maioria. Fique bem claro isso. E a União está transferindo recursos para a ECT. Aí você vai perguntar, hein? ECT, a União está transferindo recursos para você, que é uma controlada lá do poder público, para quê? A ECT vai responder, rapaz, ela está transferindo porque eu realizei, porque eu prestei um serviço e agora está pagando. Rapaz, ela está transferindo porque eu vendi mercadorias e agora ela está pagando. Gente, quando uma controlada recebe recursos do ente controlador, do poder público, mas para pagamento de um serviço que foi prestado ou para o pagamento de uma mercadoria que foi adquirida, isso, por si só, não caracteriza a dependência. Então, aumento de participação acionária, transferência de recursos para o pagamento de serviços prestados, para o pagamento de mercadorias adquiridas, bens adquiridos, não caracteriza a dependência. Tanto a Petrobras quanto a ECT, que são controladas pela União, permanecerão independentes, mesmo recebendo recursos para essa finalidade. E sendo controladas independentes, são estatais independentes. E sendo estatais independentes, irão compor o orçamento de investimentos. Vou colocar outra agora. Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal também é uma empresa pública. Portanto, o poder público controla a Caixa. E a Caixa Econômica Federal está recebendo recursos da União. Mas está recebendo recursos para quê? Você tem que perguntar, hein? Tem que perguntar. Está recebendo recursos porque a União está pagando empréstimos e financiamento que tomou da Caixa. Ou a União está transferindo para que a Caixa aplique em programas de financiamento. E isso também, gente, não caracteriza a dependência. Eita, Wilson, eu tenho que ter cuidado. Porque a banca pode fazer assim, já estou pensando. Toda controlada é dependente. Não. Existem controladas dependentes, existem controladas independentes. Eu pensei em outra questão. É o seguinte, Wilson, a banca pode até colocar assim, vê só. Toda controlada, ao receber recursos do seu ente controlador, deverá ser classificada como dependente? Errado também, né? Eu acabei de mostrar a Petrobras, Correios e a Caixa Econômica recebendo recursos do ente controlador e não sendo tidas como dependentes, ainda permanecendo como estatais independentes. Então, muito cuidado. Tudo isso que eu acabei de falar em relação às controladas, independentes, que recebem recursos e não são dependentes, não se transformam em dependentes, está na LDO. LDO de 2013, falando de leis orçamentárias. Então, vamos ver a fundamentação legal para isso. Artigo 6º. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Então vejam que o artigo 6º está mencionando apenas o fiscal e o da Seguridade. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem como das despesas dos poderes e do Ministério Público da União, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Bem, desses orçamentos fiscal e da Seguridade Social, parágrafo único, excluem-se do disposto neste artigo, ou seja, nem irá compor o fiscal, nem irá compor a Seguridade Social.
Gente, dentro do orçamento fiscal e da Seguridade Social, encontraremos aqueles mantidos pelo poder público. Aí o parágrafo único manda excluir do fiscal e da Seguridade. Quem? Inciso 3. As empresas públicas ou sociedades de economia mista que recebam recursos da União apenas em virtude de participação acionária. Opa! Dei como exemplo a Petrobras. Fornecimento de bens ou prestação de serviços. Opa! Dei como exemplo ECT. Pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos. Qual foi o exemplo? Caixa Econômica Federal. Transferência para aplicação em programas de financiamento. Também como exemplo, a Caixa Econômica Federal. Porque se as empresas públicas, se as sociedades de economia mista receberem recursos apenas em virtude do que está aparecendo nas letras A, B, C e D, elas ficarão como controladas, porque a relação de controle não tem nada a ver com transferência de recursos. Mas elas ficarão como controladas independentes, porque a dependência só acontecerá quando a transferência ocorrer para o pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluindo aí essas 4 situações, essas 4 transferências. Bem, agora vamos legalmente conceituar a empresa estatal dependente. LRF, artigo 2º, inciso 3. Empresa estatal dependente. Empresa controlada. Pausa. Pergunto: toda estatal dependente é uma empresa controlada? Resposta: sim. Toda empresa controlada é uma estatal dependente? Resposta: não. Voltemos ao conceito. Empresa estatal dependente. Empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital. Excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária, além de transferências para pagamento de serviços prestados ou de bens adquiridos, ou para pagamentos, amortizações de empréstimos e financiamentos, ou para as transferências para que a sua controlada aplique em programas de investimentos. Então, gente, quando a estatal for dependente, ela irá compor o orçamento fiscal. Quando a estatal for independente, ela irá compor o orçamento de investimentos. Ô Wilson, estou aqui pensando numa situação em que a estatal independente passará a ser dependente. Há essa possibilidade? Que se houver, por favor, diga aí. Então, deixa aqui eu raciocinar. Você quer saber qual a situação que provocará a quebra dessa independência, né? A estatal independente, ela consegue bancar seus recursos, mas de repente virou dependente. Isso pode acontecer? E se puder, em que situação? Isso pode aparecer na questão. E se pode aparecer, a gente responde, né? Mas a resposta daqui a pouquinho, quando eu voltar.